Queridos, vamos dar continuidade ao nosso culto ao Senhor e convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, leremos os versos de 17 a 24. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Fale ao nosso coração, use o Teu servo, edifique a nossa vida. Precisamos da Tua voz, precisamos da Tua palavra, precisamos que o Teu Santo Espírito mexa conosco para vivermos uma vida justa e reta perante o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças, o desenho que eu vou pedir para vocês é simples. Vocês vão desenhar o coração de vocês na folha. E dentro do coração de vocês, vocês vão colocar uma Bíblia aberta, tá? E fora do coração, que vai exemplificar o fora de você, você vai colocar todas as coisas ruins que você já fez e que você sabe que foram ruins. Aqueles que são alfabetizados podem escrever, e aqueles que não são, façam um desenho e tentem representar isso como um desenho. Então, o coração, dentro do coração a Bíblia aberta, fora do coração, representando o que deve estar fora de você, você coloca aí tudo aquilo que você já fez de ruim e que você soube que é ruim, conforme o pai e a mãe, os professores, a Bíblia ensinou a vocês. Queridos, do velho ao novo, quem éramos e quem somos? Faço aqui alusão à série lá do Home Health, do velho ao novo, do casal Chip e Joanna Gaines, que eles transformam aquelas casas decadentes em grandes vitrines, lindas e maravilhosas, trazendo beleza, funcionalidade. A casa que estava condenada passa a ser uma casa desejada de habitação. Quem não quer morar naquelas lindas casas que eles fazem? Se você já assistiu, sabe o que eu estou falando. Queridos, Efésios vai nos ensinar, Paulo vai nos ensinar na carta de Paulo, aqui aos Efésios, que também nós temos uma casa espiritual, está lá no capítulo 2. Essa casa espiritual é edificada através de Cristo Jesus para a habitação de Deus no Espírito. Nós, antes de Cristo, nós estamos sujos, imundos, condenados. A Defesa Civil olha para a nossa casa e diz: essa não tem mais solução, ela está condenada. No entanto, vem um grande construtor. Esse construtor vem e transforma essa casa. Essa casa passa a ser bela, essa casa passa a ser habitada pelo Espírito Santo, essa casa passa a ser desejada. As pessoas querem estar nesta casa. É isso que Cristo faz comigo e com você, quando Ele nos resgata da morte e nos dá vida, quando Ele nos tira da desesperança e nos dá esperança, quando Ele tira da condenação e diz: agora você não está mais condenado, porque você não é mais escravo do pecado, agora você vive na graça de um Deus vivo verdadeiro.
É isso que Paulo está ensinando até aqui. O capítulo 1, ele destaca para nós a obra de Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo na redenção, na salvação dos eleitos de Deus. Depois, no capítulo 2, ele faz questão de enfatizar o que nós éramos para aquilo que nós somos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Depois destaca que aqueles que eram considerados imundos para os judeus, eles também foram resgatados por Jesus Cristo, assim como os judeus. Os gentios e os judeus, ambos pecaram e ambos carecem da glória de Deus, como diz lá Paulo em Romanos capítulo 3. Depois Paulo dá diversas orientações e chega no capítulo 4 para ensinar o que deve ocupar, ou quais as características que devem existir na vida do cristão. Ele diz a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suportar um ao outro, o esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele diz aquilo que nós somos em Cristo: há um só corpo, um só Espírito, há uma só vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. E nós estamos unidos a Ele. E nessa união, nós não somos quaisquer membros no corpo, nós somos membros ativos no corpo. E como membros ativos no corpo, nós recebemos dons. E Deus coloca alguns para ensinar como usar esse dom no aperfeiçoamento da sua igreja, para a edificação do corpo, para o desempenho do seu serviço, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado, ou como o vento agitado de um lado para o outro. Pelo contrário, mas que sejamos maduros na fé, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E agora, nos versos seguintes do capítulo 4, Paulo vai destacar novamente a ideia daquilo que nós éramos para aquilo que nós somos, para trazer à mente da igreja de Éfeso e trazer à nossa memória que nós precisamos ser lembrados continuamente da obra de Cristo, sermos lembrados de como nós vivíamos na sarjeta por conta do nosso pecado, e como nós vivemos hoje mediante uma graça salvífica que nos impulsiona a viver e a desejar uma vida de esperança. Para assim, lembrados dessa verdade, eu e você caminharmos numa vida santa e reta, porque uma justiça foi implantada no nosso coração. A retidão faz parte de nós e nós precisamos viver uma vida santa. É sobre isso que ele vai falar aqui. Os versos 17 a 24 nós podemos dividir em duas partes, assim como segue o título do nosso sermão. A primeira parte, Paulo vai falar do coração endurecido. Esse coração endurecido é do velho homem. E depois ele vai falar do coração transformado, que é o coração do novo homem. E nós veremos isso nos versos de 17 a 19, o primeiro momento, e o contraste dos versos 20 a 24. O coração endurecido. E por que o coração endurecido do velho homem? Se você perceber, os versos 17, 18 e 19 estão destacando algumas coisas daquilo que a igreja ou aqueles irmãos eram antes, dizendo: vocês andavam como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, insensíveis, se entregando à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. E tudo isso por quê? Verso 18, pela dureza do seu coração. Então, o coração endurecido do velho homem é o centro motor dele, é o centro que impulsiona a alma, os nossos pensamentos, como já falamos aqui, as nossas ações, as nossas afeições. E esse coração é o coração que está petrificado. A palavra usada aqui significa pedra, mármore, coisa dura. E a ideia que Paulo está mostrando é que esse velho homem tem um coração como de pedra,
um coração endurecido. Lembra quando você está conversando com alguém ou está falando de outra pessoa, você vê que aquela pessoa não consegue compreender o que você ensina, o que você fala, e às vezes você diz, aquela pessoa parece que tem um coração feito de pedra. Essa é a ideia. Esse é o coração daquele que não tem Deus. Esse é o coração daquele que ainda não conheceu a verdade de Deus. Esse é o coração daquele que ainda não foi transformado. E esse coração, ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. O pecado afetou toda a nossa capacidade cognitiva de pensar aquilo que é bom. O pensamento pagão e fútil passou a fazer parte, e a soberba é o caminho que nós desejamos seguir. Não há capacidade de viver sequer um padrão ético e moral, porque não há uma verdade que invade o nosso ser. Pelo contrário, os pensamentos são vazios, porque os pensamentos são ocupados pelos desejos do coração soberbo. Em Romanos, Paulo fala dos homens que foram entregues por suas próprias paixões, porque mesmo tendo o conhecimento de Deus, e ali ele vai falar do conhecimento de Deus no sentido da revelação geral de Deus, das obras da sua criação, não glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. Porque esse é o pensamento de quem não consegue olhar para o vertical. É o pensamento daquele que só olha para o horizontal, porque o que ele deseja, o que ele almeja, não está lá, está aqui. Lá ele esquece, lá ele diz não, aqui ele diz eu quero, eu almejo, eu busco. Isso é a minha vida. Esse é o coração duro. No Salmo 14, como nós lemos, e que faz alusão também no Salmo 53, fala para nós daqueles que são tolos, esses que vivem com seus pensamentos em trevas, porque eles dizem, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Eles sabem que Deus existe, eles entendem que existe um ser sobrenatural, mas eles dizem, esse eu não quero, esse eu não desejo. Por isso, o insensato ali é Nabal, é tolo. Na linguagem original é tolo, porque ele vive na tolice do seu coração que deseja o que está na horizontal e não naquilo que está na vertical. Essas pessoas que assim vivem, elas não são necessariamente nulas no sentido de pensar, mas os seus pensamentos são frívolos, porque não há Deus nos seus pensamentos. Ela pode pensar muitas coisas que sejam até mesmo interessantes, mas o resultado é futilidade, por conta da soberba do seu coração petrificado, que o leva a correr para preencher vazios, mas no final é em vão. É correr atrás do vento, como diz o autor aos Eclesiastes. Por quê? Porque não há maturidade, porque não há verdade. E o fato de não haver uma verdade absoluta que revela Cristo, não há como ser sábio. Pelo contrário, haverá no coração tolice. Esse é o que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sabe, aquelas pessoas que têm idade, mas que quando abre a boca só sai futilidade, e que você diz para elas, por que você não cresce? Por que você não amadurece? Por que você continua nessa meninice? Por que da sua boca só sai besteira? Você que já tem essa idade toda, por quê? A resposta é, porque não há verdade. Porque a verdade amadurece,
a inverdade empobrece. E Paulo está chamando aqui a atenção, quando olha para a velha natureza, para mostrar que ela é sem Deus, logo ela é sem verdade, porque a verdade é personificada em Deus. Então não há verdade. E os seus pensamentos vivem na vaidade. Além disso, ele fala aqui do entendimento obscurecido. Ou seja, por que continuam na futilidade? Porque o entendimento é obscurecido. Há uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. Sabe por quê? Porque na cegueira física, nós sabemos que ela existe. A cegueira espiritual, muitas vezes nós vivemos como se não existisse em nós. Mas ela está em nós. Por quê? Porque o nosso entendimento está obscurecido. O nosso entendimento está em trevas. E nós não conseguimos enxergar, ver, perceber o mal que estamos fazendo. O texto vai mostrar que essa falta de entendimento é justamente porque os seus pensamentos buscam os desejos de um coração petrificado, de um coração duro. Quando os fariseus, lá quando Jesus vai curar o cego, os fariseus vão ouvir Jesus falar e eles vão chegar até Jesus e perguntar: somos cegos? E Jesus vai responder: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. As pessoas que têm um entendimento obscurecido são cegas e vivem nas trevas. Esses podem pensar que são sábios, que produzem a melhor ciência e que essa deve anular qualquer crença religiosa e se enraizar numa filosofia humana. Mas o que Paulo vai dizer aqui para nós é que esses são tolos. Lá no capítulo 1 de Romanos, verso 22, ele diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Depois, 2 Coríntios 4,4, ele também vai dizer que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Não há conhecimento, queridos, sem Deus. O conhecimento verdadeiro começa em Deus. Logo, anulá-lo é ser tolo. É ter um entendimento obscurecido e os pensamentos voltados para a vaidade. Então os homens podem mostrar um certo tipo de sabedoria humana, mas as aplicações de toda a sua sabedoria se dará na futilidade, porque não há verdade. Mas veja que há uma sequência lógica. Ele diz da vaidade dos pensamentos. Agora, por conta disso, o entendimento está obscurecido. Logo, eles cometem todo tipo de impureza. Verso 29. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução. Ou seja, não tem mais pudor. Nada impede de fazer o que os seus desejos almejam. A palavra grega aqui para dissolução é a mesma usada para lascívia, ou a disponibilidade a qualquer tipo de prazer. Ou seja, a pessoa que vive nessa espiral, ela chegará um momento que não se preocupará em esconder o seu pecado, como ele tinha o cuidado no início. Por quê? Porque as trevas o cegaram, porque as trevas tomaram conta do seu ser, porque as trevas o conduz a viver e a praticar coisas sem um discernimento ético, sem um discernimento moral. Por isso a imoralidade passa a ser um estilo de vida quando esse está imergido nas trevas. Nós vemos muitas das vezes que pessoas vivendo lindos casamentos passam a se perder.
Quando dentro do casamento não há mais satisfação. Quando o homem ou a mulher passam a buscar coisas que não encontram dentro do casamento, porque deixaram com que o pensamento, o entendimento se obscurecesse com as trevas, e então vai para fora alimentar um desejo. Às vezes começa com um simples olhar na pornografia. Isso se mantendo, se estende, e estendendo isso, aquilo não vai ser mais algo que o satisfará, e vai desejar buscar fora daquilo, vai buscar sentir esse prazer no ato praticado, e começa a ir lá fora. Daqui a pouquinho aquilo que ele busca lá fora já não satisfaz mais, ele precisa ir além disso, e vai buscando além disso satisfazer aquilo que ele nunca vai encontrar satisfação, porque a satisfação não está no desejo do coração petrificado, a satisfação está no desejo daquele que tem o coração transformado por Jesus Cristo. Por que as pessoas estão se perdendo em seus pecados? Porque as pessoas estão negando a Deus, porque a verdade está se perdendo do coração delas, se há que em algum momento essa verdade habitou. E esse contraste à igreja de Éfeso é um chacoalhão àqueles crentes, para entenderem que vocês sabem um caminho que vocês podem viver, que vai trazer aperfeiçoamento, que vai fazer vocês perfeitos varões em Cristo Jesus. Mas se vocês permanecerem na velha natureza, com algumas práticas pecaminosas, vocês vão acabar se perdendo neste caminhar. Porque não é esse o caminho que Deus reservou para os seus. Pelo contrário, o caminho que Ele reservou é o caminho santo e reto. E Ele contrasta agora essa realidade a partir do verso 20, mostrando que o coração renovado do novo homem, ele é primeiramente aprendido sobre a essência de Cristo. Segundo, ele escuta o conteúdo sobre Cristo. E depois, ele é ensinado sobre Cristo. É isso que ele diz no verso 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. O mas aqui faz a ideia do contraste. Ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Ou seja, vocês ouviram o conteúdo, e o conteúdo é Cristo. Olha que interessante, o texto está dizendo aqui que eles aprenderam a Cristo e não de Cristo. Porque nós podemos aprender de alguém, mas aqui eles aprenderam do próprio Cristo. A ideia do texto aqui é mostrar que quem ensinou não foi simplesmente Paulo, quando esteve com a igreja falando de Jesus. Foi o próprio Jesus falando dele mesmo através das páginas das Escrituras. Porque, por exemplo, você pode aprender de João Calvino que morreu. Você vai aprender dele. Mas Cristo vivo está e Ele fala na sua palavra. Porque Ele é a palavra de Deus. Então, quando eu sento e abro as Escrituras e leio as Escrituras, eu estou aprendendo do próprio Mestre. Ele que está falando comigo e seu Espírito Santo aplicando em mim as suas verdades. Então, aquele que quer conhecer a verdade, ele pode conhecê-la ao ler, ao estudar, ao meditar nele. A essência é Cristo. Então Paulo está lembrando que eles aprenderam a Cristo. Além disso, ele vai falar que eles eles ouviram também de Cristo. Ou seja, vocês aprenderam a Cristo e vocês entendem agora Cristo. Por quê? Porque Ele é o
conteúdo da mensagem. As escrituras de Gênesis a Apocalipse falam de Cristo. Cristo é o conteúdo que devemos ouvir continuamente para não voltarmos às práticas do velho homem, para as práticas pagãs. E quando esse conteúdo preenche o meu coração, não há vazio, porque o vazio é preenchido por algo real. Não é algo que vai embora, é algo que permanece e dá vitalidade naquilo que precisas ter vitalidade. Ele fala, então, daquilo que é a essência, o conteúdo, mas também ele fala do contexto. Vocês foram ensinados. Agora, Jesus Cristo, além de ser um ensinador, o conteúdo, ele também é o ambiente que o ensino é dado. E tudo isso porque ele é a verdade encarnada. O caminho, a verdade e a vida para os escolhidos de Deus. Cristo, ele imprime no coração do homem a sua identidade. O que somos só faz sentido porque ele é a nossa identidade. É nele que vivemos, é nele que nos movemos. Tudo que escolhemos e buscamos é para ele, para a glória dele. Não faz sentido eu estar aqui sem saber quem ele é. Faz sentido eu estar aqui quando eu passo a viver como ele viveu. Jesus nos mostra na sua encarnação que nós precisamos olhar para ele, para ser como ele, enquanto aqui nós caminhamos, porque nisso seremos de imagem em imagem renovados, transformados, para sermos parecidos cada vez mais com o nosso Mestre e assim com ele habitarmos na eternidade. Vocês foram e entenderam de fato quem é Cristo. Agora, vocês precisam então deixar o trato passado, despindo-se do velho homem, porque esse continua a se corromper segundo as concupiscências do engano. Vocês precisam lançar fora essa vestimenta imunda para vestir aquilo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não foi lavado por um sabão em pó qualquer. Foi lavado pelo sangue remidor de um Cristo que padeceu a morte, tomou o cálice da ira de Deus para poder lavar o pecador e transformá-lo. E não só isso, dá a ele um coração para retirar o coração de pedra e então colocar o coração de carne, que passa a desejar Deus e não a soberba do homem. E esse é o grande contraste, essa é a realidade. É assim que Paulo chama a igreja de Éfeso e nos chama também a viver. Por isso que aquele que se diz crente, mas vive em sua impiedade, achando que não tem nada a ver, é cego e engana a si mesmo. Mas ele precisa ser lembrado que, independente da sua cegueira, o juízo de Deus virá. Não adianta dizer, eu não sabia, porque o juízo de Deus não pergunta se você sabe ou não. Ele só se revela mostrando que você recebe o juízo porque você esqueceu daquilo que você sabia. Não cabe uma vida como a dos ímpios para os eleitos de Deus. Por isso que a Escritura chama ao arrependimento: arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, por intermédio da consciência da culpa do pecado e do abandono, eu vou conhecer cada vez mais aquele que me salvou. Assim como o autor aos Hebreus disse, sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse deve ser o caminho de arrependimento, para que a paz
do Salvador reine e que a santificação seja o alvo, e assim eu possa ver o Senhor cada vez mais quando eu sou moldado pela sua palavra. Olha o que diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você quiser abrir e ler comigo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Falando sobre a santificação, um modo que devemos viver, abandonando essa velha natureza. Ele diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ou seja, aquele que deixou o trato passado e se revestiu de Cristo, esse deve viver uma vida santa, reta, justa. Olha os versos 22, olha os versos 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ele chama a atenção aqui no conceito de revestir para conversão, que é um ato gracioso de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. No processo dessa conversão, há uma mudança radical da mente. A sua cosmovisão passa a ser cristã e não pagã. Os seus pensamentos vão apontar para as virtudes, para desejar aquilo que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama, como Paulo diz em Filipenses 4:8. E não a impureza deste mundo caído. Ele nos leva a um rompimento, a conversão nos leva a um rompimento total com o mundo. Não tem mais como viver nas práticas do pecado, porque agora nós vivemos na vida, na beleza, na santidade de um Cristo que nos salvou. Não tem como permanecermos no erro, porque de lá fomos resgatados, de lá fomos transformados por um alto preço, por um sangue derramado. Por que voltar para lá? A sua conversão o tornou conhecedor da verdade, a verdade habitando. Você pode compreender, como Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, você vai compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, e assim ser tomado da plenitude de Deus, porque você foi convertido a Cristo. E na conversão há uma recriação. Na conversão há uma recriação. Quando ele diz no verso 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedendo da verdade. Criado segundo Deus. Há uma recriação, porque nós nascemos em pecado, mas agora em Cristo fomos recriados para não vivermos a velha natureza, mas sim com um novo homem, recebendo um coração de carne, desejando a Deus. Portanto, somos recriados em Cristo, morremos para a velha natureza e renascemos como um novo homem que se refaz do pleno conhecimento da verdade. Além disso, somos considerados, diz o texto, justos e retos, ou justos e santos, para vivermos na pureza do caminho, que é o caminho de Cristo. A justiça, queridos, é imputada e outorgada no crente. Uma justiça que não anda só. Uma justiça que chama a retidão, chama a santidade para andar de mão dadas. O convertido pode então cumprir os seus deveres para com Deus e para com o seu próximo, não porque ele
em si mesmo tem qualquer vontade para isso, mas porque nele foi imputada a justiça de Deus, ele foi declarado como um justo diante de Deus, ele foi separado para ser santo, e agora nós podemos fazer isso, não porque temos forças em nós mesmos, mas porque o Espírito Santo que imputa isso em nós, que outorga isso em nós, é ele que nos dirige, é ele que traz a memória, é ele que aplica a palavra, é ele que nos conduz no caminho. E ambas, justiça e retidão, nos habilitam a vivermos neste mundo caído, negando as nossas vontades para manifestar a glória de Deus. Olha para o momento em que estamos vivendo. Quando você passa pelas ruas e vem as pessoas voltando dos seus bloquinhos de carnaval, o seu olhar de reprovação, ou assim deve ser. Por que as pessoas se vestem tão mal? Por que as pessoas se entregam a essa promiscuidade? Por que as pessoas se entregam a essa imoralidade? Por que essas pessoas estão se perdendo nesse mundo caído? Por que essas pessoas estão indo para a sarjeta, achando que a felicidade é encontrada na lama? Não há felicidade na lama, pelo contrário, a lama só suga. Por que essas pessoas estão vivendo assim? Porque não conheceram a verdade. E você pode mostrar a eles a verdade. Mas para isso você não pode se comparar a eles. Pelo contrário, você tem que ser diferente deles. Mas o grande problema nas igrejas é que as pessoas estão vestindo como eles se vestem, agindo como eles agem, falando como eles falam, buscando o que eles buscam, desejando o que eles querem e ainda dizendo que são crentes. Não são. Não há verdade, porque quando a verdade ela entra, ela muda a cosmovisão, ela muda a disposição, ela não me faz permanecer como antes, pelo contrário, ela me faz ver como eu devo ser, não para a glória humana, mas para a glória de Deus. Não desejando o mundo, mas buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto e desejando as coisas do alto, porque foi para lá que eu fui comprado, redimido e transformado. Eu vivo aqui apenas como um passageiro nesse mundo, para transformar o mundo pela renovação da minha mente, e assim experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós queremos fazer a mesma coisa que o mundo faz, porque nós queremos ser igual ao mundo. E muitas vezes nós queremos ser assim, nos vestimos assim, nós pensamos assim, agimos assim, sabe por quê? Porque nós queremos ser aceitos pelo mundo. Ah, que grande tolice. Você não foi chamado para ser aceito pelo mundo, querido. Jesus diz na sua oração sacerdotal: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. Vocês não foram chamados para ser aceitos pelo mundo, mas para transformar o mundo com o evangelho que muda a vida, disposição, coração. Não podemos aceitar viver um mundo dentro da igreja, mas chamar a igreja para viver no mundo, pregando o evangelho que transforma o mundo. É isso que Paulo está chamando a igreja a viver, a pensar, para então, de fato, viver as práticas da vida cristã. É o que ele vai falar a partir dos versos 25 a 32. Por isso, queridos, eu termino o nosso sermão também pensando, indagando algumas coisas. Eu quero fazer várias perguntas que eu tenho feito a mim continuamente, perguntas que espero que a igreja faça também, porque se nós formos transformados para vivermos na luz, como João vai dizer, andamos na luz como Ele está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus, Seu Filho, os purifica de todo pecado. Eu me pergunto, porque mesmo sabendo disso, consideramos melhores amigos aqueles que estão nas trevas? Porque buscamos resolver os nossos problemas espirituais em fontes estruturadas sob a primícia evolucionista, cheia de filosofias humanas e negando a Deus? Porque idolatramos e seguimos blogueiros
que são tolos nos seus raciocínios, sem verdade, e depositamos em seus ensinamentos o caminho de sucesso. Porque não em Deus e em sua verdade? Porque somos mais parecidos com o mundo do que com Cristo? Porque a nossa fala, nossa roupa, nossos bens são em nome do que está em alta no mundo, para estar mais próximo do que o mundo dita como regra, do que como Cristo ensina em sua palavra? Porque o nosso casamento e tratamento com esposa, filhos, são referenciados por conceitos, princípios e valores fora da Escritura? Por quê? Por quê? Se já houve conversão, se já somos da luz e não das trevas, por que buscamos viver deste modo? Por quê? Pense nisso. Olhe para si. Olhe para suas práticas. E responda para si mesmo diante de Deus. E responda isso em oração. E eu quero orar com você. Enquanto isso, eu peço que você coloque os olhos diante do Senhor, do trono da graça. Confessa a Ele os seus pecados. Arrependa-se das práticas pecaminosas que nos leva a se aproximar do mundo e distanciar de Deus. Nós não fomos chamados para compactuar com o pecado. Fomos chamados para viver em santidade. Faça essa oração. Deixarei a igreja em alguns momentos de oração e depois eu quebro o silêncio, orando ao Senhor. Ore a Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, o maior milagre que recebemos foi a vida em Ti. O maior milagre que recebemos foi o ato de Cristo ter morrido na cruz para nos salvar. De termos sido, antes da eternidade, escolhidos pelo Pai para sermos filhos do Senhor. E no momento do Teu Evangelho pregado ao nosso coração, sermos transformados. Aquele mistério foi revelado. Nós sabemos quem é Cristo. Mas o Senhor nos chama, numa continuidade de uma vida com o Senhor, no progresso da nossa salvação, no progresso da nossa santificação, a abandonar as práticas pecaminosas, aqueles hábitos que muitas das vezes nós não desvencilhamos porque nós amamos, e às vezes amamos até mais do que o Senhor. Perdão, Deus. Perdão, Deus. Que essas idolatrias possam fugir do nosso coração. Nós não temos forças em nós mesmos, mas o Teu Santo Espírito e a Tua palavra abundante em nós nos fará mudar esse hábito por uma verdade, por uma virtude do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que haja mais amor no nosso coração, mais um amor imputado pelo Espírito Santo, que haja mais paz, que haja mais alegria, contentamento, mansidão, domínio próprio, para que a Sua glória seja vista, que as pessoas possam olhar para nós e enxergar pequenos cristãos caminhando rumo à santidade, rumo à santificação, rumo à mansão celestial, e desejarem caminhar conosco. O Senhor nos tirou do lamaçal, nos dando vida. Não há algo mais sublime do que isso. Mas muitas vezes nós queremos viver novamente nos lambuzando na lama do pecado.
Muitas vezes nós queremos buscar as práticas do mundo, porque abandonamos a Tua verdade, porque abandonamos a prática da leitura diária, porque abandonamos a prática das devocionais, em onde o Senhor fala conosco, porque nós colocamos em prioridade outras coisas que não o Senhor. A Tua igreja está em oração, Deus, confessando os pecados, e que seja de um coração de carne, de um coração sincero, e não de um coração petrificado, porque esse nem sequer almeja o Senhor. Eu também confesso diante do Senhor todos os meus pecados, porque assim como os meus irmãos que aqui estão, também sou pecador, também abandono o Senhor, também, Deus, muitas das vezes busco coisas que agradam o meu coração e não o Senhor. Perdão por isso, Deus. Ajuda a amar mais a minha esposa, ajuda a amar mais as minhas filhas, ajuda a amar mais a igreja de Cristo, ajuda a amar mais os perdidos, ajuda-me, Senhor, a pregar mais o Teu Evangelho para aqueles que estão na sarjeta, ajuda os nossos missionários nos campos, lutando para proclamar a verdade do Senhor, ajuda essa igreja a ser igreja para a glória do Senhor. É minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!